que eu estava descendo uma rua lá em Belo Horizonte, que o nosso curso foi em Belo Horizonte, e um senhorzinho que morava ali na rua falou: "Ah, você tá fazendo?" Que a gente fica de cotonete, né? Que o pessoal chama aquela calça jeans e camiseta branca, que é Certo. bem típico do curso de formação. Você tá no curso de formação? É pra agente penitenciário, né? Pra policial penal. Nossa, mas como é que pode, né? Você querer trabalhar com isso, né? Enfim, naquele ambiente, com aquelas pessoas e tal. Enfim, reprovando. Só que se a gente não fizer, não tem quem faça. Então alguém tem que fazer esse trabalho e que atualmente ele é ignorado pela sociedade, né? Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o senhor João Pedro Lima, ele que é policial penal e veio falar um pouquinho sobre concurso, sobre carreira, enfim, tudo que envolve essa profissão. João, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom dia, Rafael. Bom Em primeiro dia. lugar, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui. Eu me chamo João Pedro Lima, tenho 29 anos, sou daqui de São José dos Campos, mas passei no concurso da Polícia Penal de Minas. Então agora eu estou lotado em Minas Gerais, estou trabalhando lá. Já fui advogado, cursei minha faculdade de Direito aqui em São José dos Campos, tive alguns projetos na área do direito também por aqui, e aí entrei nessa vida de concurso público e agora estou como policial penal. Legal, João. Importante falar que a gente veio falar aqui sobre concurso, linhas gerais, né? Um assunto que interessa muita gente. O brasileiro tem uma questão assim de prestar concurso, né? O pessoal gosta, vê o concurso público como uma solução para mudar de vida, até ter uma carreira estável, isso chama muita atenção. Então, assim, para quem não conhece muito bem, o que é o policial penal? Policial penal, se a gente for ver na Constituição, agora que teve a emenda constitucional de 2019, que incluiu no rol das forças de segurança pública, é aquele agente responsável pela segurança do estabelecimento prisional. Então, ele atua dentro da unidade prisional. E, em complemento à Constituição, aí a gente tem a Lei de Execução Penal, que vai dizer no seu artigo 1º que a execução penal, né, na qual o principal agente ali relacionado com a execução é o policial penal, ela tem por finalidade garantir os dispositivos da sentença ou da decisão criminal e contribuir para a ressocialização do infrator. Então, basicamente, esse é o serviço do policial penal, atuar pela segurança e ordem dentro do estabelecimento prisional. Legal. Teve essa mudança legislativa recente, né, que você falou, agora 2019, né, não tem tanto tempo assim, que transformou então em policial penal. Sim. Vocês foram incorporados às forças policiais, Sim. Né? O que isso implicou de mudança, assim, de reconhecimento, de curso? Como é que você vê isso? Que está lá dentro, né? Essa foi uma emenda constitucional de 2019, porque o artigo 144 da Constituição ele vai dizer quais são as forças de segurança, né? Sim. Então aí tem a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que inclusive está aí para ter algumas modificações, né? O ministro da Justiça quer fazer algumas modificações na PF, na PRF. Tem a Polícia Ferroviária Federal, que inclusive tem uma curiosidade que ela só existe na Constituição, mas nunca teve concurso para esse cargo, que seria para atuar nas ferrovias, enfim, dentre as outras polícias, a militar, a civil, e agora foi incluído nesse rol a Polícia Penal. Isso porque até então a Polícia Penal ela tem sua origem no antigo carcereiro, na figura do cárcere, que atuava dentro de uma delegacia de polícia. Então, na delegacia você tinha aquela área que ficavam os presos, mas isso precisou ser ampliado com o tempo para os presídios. E não tinha a figura desse agente especificamente, que depois virou agente penitenciário. Então, essa figura, ou ela era emprestada das demais polícias, então você tinha o caso de policiais civis trabalhando nos presídios, policiais militares, um caso emblemático, eu acho que é o próprio Carandiru, que quem atuava dentro do Carandiru era a polícia militar, quem entrou naquele dia que teve todo aquele problema no Carandiru foi a tropa de choque da PM, e isso não acontece mais hoje em dia, porque hoje em dia houve essa mudança na carreira que trouxe uma organização, uma estrutura da carreira para vincular a Polícia Penal ao órgão da federação. Então, a única polícia que você vai ter ela no âmbito estadual. Então, por exemplo, eu sou policial penal em Minas, mas também tem a Polícia Penal Distrital, que é do Distrito Federal, e também tem a Polícia Penal Federal, que não acontece com as demais polícias. Ou você tem elas em nível federal, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ou você tem elas em nível estadual, como a PM e a Civil. Certo. E isso trouxe uma série de melhorias para a carreira, porque traz uma organização, traz uma padronização, traz os concursos públicos para essa carreira e também equipara o antigo agente penitenciário agora à figura de policial, trazendo todos os direitos inerentes ao cargo, como, por exemplo, adicional noturno, hora extra, porte de arma de fogo e por aí vai.
Legal. Em 2006 eu prestei para agente penitenciário federal. Eu cheguei aí para Campo Grande fazer a prova e, se eu não me engano, aquele concurso ele foi cancelado e refeito. E daí, dessa segunda oportunidade, eu não consegui. Acho que foi o primeiro concurso que teve para DPEM. Legal. Que logo quando abriu a Penitenciária Federal de Catanduvas, coisas do tipo. Eu não lembro bem. Agora a minha memória já está falhando para essas coisas. Se eu não me engano, não são muitos, né? Acho que são 6 presídios federais no Brasil. Pouquinho. E um deles, inclusive, teve aquele problema agora no Rio Grande do Norte, né? Que teve a fuga, então chamou a atenção da mídia, mas é outro concurso, só para esclarecer. Tem um concurso para policial penal dos estados, aí você vai fazer em cada ente da federação. Então, inclusive, parece que vai ter aqui em São Paulo agora concurso para polícia penal. Teve o meu de Minas, teve do DF, mas quem quiser fazer para polícia penal federal é um outro concurso também. E quais são as diferenças, né? Você falou um pouquinho sobre as polícias, né? Quais são as diferenças das atribuições entre a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal? Então, isso tudo está previsto também na Constituição e varia muito com o momento do crime ou da intervenção do Estado na pessoa do infrator. Certo. Então, por exemplo, a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, ela atua na investigação dos crimes, ou seja, depois que o crime aconteceu. Já a Polícia Militar, ela tem o patrulhamento ostensivo como a sua missão constitucional. Certo. Então, ela atua para prevenir o crime, atua nos locais do crime. E a Polícia Penal, ela atua na pessoa do infrator dentro do estabelecimento penal. A Polícia Federal também é uma polícia judiciária, mas da União. E a Polícia Rodoviária Federal, ela realiza o patrulhamento ostensivo, assim como a PM, só que nas rodovias federais. Basicamente, é essa a diferença entre as funções das polícias. Legal. E a gente sabe que são carreiras típicas de Estado, né? Então, o policial penal também é uma carreira típica de Estado e é exigido concurso público. Hoje, em linhas gerais, assim, como é que você vê a questão de distribuição dos concursos? Então, por exemplo, o concurso que você passou, o que foi cobrado, ou escolaridade, enfim, como é que foi montado esse certame? Hoje a gente está vendo que está tendo uma grande evolução nos concursos de carreiras policiais, e eu acredito que nos concursos, de um modo geral, para a exigência do ensino superior. Então, o que eu fiz lá em Minas, ele não exigia, mas eu percebia na minha sala, no curso de formação, que 90% do pessoal que estava aprovado tinha o curso superior. A Polícia Penal do Distrito Federal também exigia ensino superior. E as exigências são brasileiro, geralmente brasileiro, mais de 18 anos, são aquelas exigências básicas de todo o concurso. No nosso caso, não tem limite de idade, né? Só tem o mínimo de 18 anos, mas não tem limite. Então, na minha turma do curso de formação, tinha pessoas de 50 anos, de 40, 50 anos, pessoas mais velhas que conseguiam fazer o concurso. Claro, tem várias etapas num concurso de carreira policial, então a maioria dos concursos que o pessoal conhece são mais etapas objetivas, né? Sim, sim. O pessoal vai lá, faz a prova, passou, não passou. Geralmente é a provinha de múltipla escolha e só. Né? Exatamente. Na carreira policial já é um pouco mais complicado, porque geralmente tem, pelo menos no meu concurso, foi a prova objetiva, foi a prova, junto com a prova objetiva, teve a prova escrita, então quem alcançava a nota para avançar no concurso pela prova objetiva tinha a sua redação corrigida. Após a redação, aí você tem etapa médica, etapa psicológica, exame de teste físico e o curso de formação, se eu não estiver me esquecendo de alguma etapa. E todas essas etapas praticamente são eliminatórias. Então é como se fosse um concurso a cada etapa, porque não há nenhuma garantia porque você passou na prova objetiva que você vai chegar até o final do concurso. Você pode muito bem ser eliminado em qualquer uma dessas etapas, como vai acontecendo normalmente. Legal. E você falou que você tem formação jurídica. Como é que você sentiu a parte do jurídico da prova, né? Tava muito difícil? Era uma prova que, vamos lá, só para advogado conseguiria resolver ou não? Tava mais ok? Não. Tanto a prova... Tanto os concursos que exigem escolaridade de ensino médio, quanto os que vão exigir de ensino superior, eu não acredito que a formação universitária ela contribua diretamente para o desempenho do candidato no concurso, porque o tipo de exigência do conhecimento em concurso público, ele é diferente daquele exigido no ambiente acadêmico, não que um seja melhor ou pior que o outro, é diferente, assim como é diferente para o exercício da profissão. Então, o conhecimento que eu tive da faculdade de Direito, lógico, me deu uma noção geral do direito e claro que ajudou, ainda que minimamente, na preparação para o concurso. Mas esse conhecimento por si só, ele não foi suficiente para eu advogar,
no período que eu advoguei, e ele também não foi suficiente para me preparar para o concurso público como eu me preparei. Então, as matérias que caem em concurso, geralmente esses de ensino médio, tem um bloco que eu chamo de bloco básico, assim, de conhecimento básico, que vai ser português, informática, raciocínio lógico e direito. E aí, dentro do direito, você tem a cobrança de direito constitucional, administrativo, e aí vai depender do concurso que você for fazer, vai ter uma legislação específica. Então, lá para Minas, você vai estudar a lei orgânica da Polícia Penal de Minas, você vai estudar as legislações estaduais. Mas se você for fazer outro concurso de outro estado, aí você vai estudar a legislação específica daquele concurso. Mas a carga de conhecimento exigido, ela é uma carga de conhecimento que qualquer pessoa que se prepare especificamente para o concurso, num período aí de uns 6 meses a 1 ano, eu acredito que consiga fazer sim, independentemente de ter cursado faculdade. Legal. E os seus colegas, eles têm formação nível superior ou não? Tem, a maioria tem. Então, tem. eu achava, né, até achei que fosse uma pergunta sua, mas como é que você saiu da advocacia, saiu do direito? Conta pra gente por que você fez esse caminho aproveitando. E foi parar na carreira policial. Eu falei, se você me perguntar isso, eu vou dizer que na minha sala, acho que 60% tinha formação em direito e boa parte eram advogados, né? Porque as carreiras são incompatíveis, a advocacia com a carreira policial. Mas essa transição, ela se deu após a minha experiência na advocacia. Então, eu fiz a faculdade de Direito, eu tinha intenção de advogar, nunca tive intenção de fazer concurso público, nunca passou pela minha cabeça me tornar um servidor, nunca foi uma vontade minha. É menos ainda de carreira policial, nunca tive essa vontade. Sim. Isso foi uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo. E aí, após a minha formação em Direito, eu já trabalhava como estagiário no escritório de advocacia. E a minha experiência, eu acredito que a experiência da maioria, eu tenho muitos amigos que são muito felizes na advocacia, são muito realizados, mas a minha experiência não foi boa como funcionário. Então, talvez o sujeito que já comece de forma autônoma, ele tenha uma experiência muito melhor e se desenvolva e seja feliz. Eu não fui. E aí, a partir disso, eu fui pensando em opções para poder buscar outra carreira, buscar, enfim, alguma coisa que me trouxesse alguma satisfação pessoal. E aí eu pensei em concursos públicos. Dentro dessa possibilidade de fazer concurso, eu não me limitei às carreiras policiais. Certo. Foi só mais uma dentre várias opções que estavam dentro daquele leque de conhecimento que eu tinha. Então, o primeiro concurso que eu estudei foi para técnico legislativo da Câmara aqui de São José dos Campos. Então eu falei, esse concurso é mais minha cara, né? Tinha a ver com direito e tal. Falei, eu vou estudar para esse concurso. Estudei, como todo concurseiro, mas reprovei do que foi aprovado. Então, que, na verdade, o concurseiro ele vai formando uma fila de reprovações até conseguir uma aprovação. Exatamente. Então, assim, quando eu passei no INSS, eu já tinha, sei lá, umas 6 ou 7 reprovações em concursos anteriores, e depois do INSS eu acumulei mais algumas, né? Não passei mais em nenhum lugar. Então, bem assim, isso. é bem comum isso, na verdade. Tem até o conceito de fila, né? Que você começa a tá no fim da fila. Aí o pessoal que já está mais preparado, eles vão sendo aprovados, vão saindo da fila. Não é uma matemática exata, mas funciona como exemplo e como motivação para que você siga se preparando. Eu, nesse período, foram uns 3 anos, uns 2, 3 anos, fazendo muitos concursos. Eu tive mais reprovações do que aprovações. Eu devo ter feito uns 20 concursos. Dos 20, os 15 primeiros eu fui reprovado. Os 5 últimos, aí as aprovações começaram a vir. Porque eu tinha mais experiência. Você já tinha uma rotina também, né? Bem definida, né? De estudo e muito tempo já se dedicado, né? Então é natural que a coisa acontece, né? Na verdade, assim, o pessoal sempre acha que vai acontecer um milagre e tu vai passar no primeiro concurso, né? E não é bem assim, né? A gente vê que são poucos casos em que a pessoa dá essa sorte. Eu vou chamar de sorte, que eu não tenho outro nome para dar, de ser aprovado no primeiro concurso ou na segunda tentativa. No geral, são meses de preparação, às vezes anos, para conseguir uma aprovação, né? Eu gosto de equiparar a correr uma maratona. Então, você não corre uma maratona tirando da sua cabeça. Uma pessoa que sequer faz exercício físico fala, não. Ou quem faz até, eu corro e tal, vou correr uma maratona. E não se prepara, não. É uma preparação específica que leva tempo, não é uma corrida de 50 metros. E mesmo quem faz uma corrida de 50 metros e ganha, tem anos de preparação para fazer aquilo. Então, só voltando para a questão de como eu saí da advocacia e fui para o concurso público, foi basicamente isso, uma insatisfação na advocacia. E aí, depois desse concurso de técnico legislativo, eu percebi que eu já tinha um conhecimento básico dessas matérias que caem em todos esses concursos de entrada. Sim. Porque a minha estratégia era essa. Qual que é a minha prioridade? Eu não estou feliz na minha atual profissão. Então, nesse momento, eu saí dessa profissão, ir para algo que vai me trazer uma estabilidade financeira, vai me trazer um pouco de tranquilidade,
que aí veio a ideia do concurso público, e então eu focar num concurso fim. Então, isso é o que eu acredito que seja o ideal e a maioria das pessoas façam, que é ter essa estratégia de primeiro você ir para um concurso intermediário, que vai te dar uma condição, vai te dar uma base de estudos, uma experiência em realização de concurso, porque não é só ter o conhecimento também. Você tem que ter a prática do dia a dia. Como é que é ir lá fazer uma prova? Como é que é se hospedar? Eu fiz em vários estados. Certo. Eu fiz em São Paulo, fiz no Rio de Janeiro, fiz em Minas, fiz no Espírito Santo, fiz no DF. Então, como é que é você viajar, seja de avião, de ônibus, passar a noite viajando, chegar lá, se hospedar em hotel, o dia de prova? Como é que é a sua preparação? Então, tudo isso contribuiu para que eu tivesse essa preparação e aí conseguisse um cargo que eu considero um cargo de entrada, apesar de eu ser muito feliz na minha atual profissão, sou muito realizado. Foi no curso de formação depois, uma das últimas etapas, que eu descobri que eu gostava, porque eu falei, putz, eu tô indo, mas que legal, vou sair do que eu sei que eu não gosto, mas eu não sei se eu gosto disso. Ainda era uma interrogação, né? Mas no curso de formação eu descobri. Não sei se é vocação, não sei se é perfil, sim, porque foi lá, vivendo as experiências do curso de formação, adquirindo os conhecimentos que eu adquiri, que eu falei, poxa, é uma área que eu gosto bastante, é muito legal você viver isso. Não sei se para nós homens, que já tem uma coisa de gostar de aventura, de ter uma rotina diferente, isso atrai um pouco mais, mas foi o meu caso, eu me identifiquei bastante. Não pretendo passar o resto da vida como policial, mas estou vivendo isso agora e estou muito feliz. Legal. Você falou a respeito de estabilidade financeira. Qual que era o salário no edital? No edital, olha, o edital, concurso de carreira policial tem esse problema. O edital é de 2021. Então. E eu fui tomar posse agora em 2024. 2-3 anos de concurso. Mas o salário bruto atual da Polícia Penal tá 5.300, 5.500. Certo. Se eu não me engano. E aí, a cada 2 meses, nós temos o auxílio fardamento. Enfim, tem uma série de outros benefícios. Né? Legal. E você, a respeito das etapas do concurso, você falou sobre o TAF, né? Que é o teste de avaliação física. Como é que foi sua preparação para isso? Porque o TAF normalmente não é algo que existe na maioria dos concursos, sim, né? Algumas carreiras específicas, geralmente das forças policiais que cobram, né? E a gente sabe que é meio rigoroso, né? Tem várias ações judiciais que discutem a respeito dos critérios que são aplicados, enfim. Como é que foi a sua preparação para chegar lá e carimbar isso daí? Eu já sabia, quando eu comecei a me preparar para concurso de carreira policial, que teria o teste físico. Eu sempre gostei de fazer uns exercícios físicos, mas eu não gosto de academia. Então, eu gosto de treinar em casa. Tem minha barra lá, abdominal, corrida e tal. E é o básico que cai, assim. Eu considero o básico de coisas que você consegue treinar em casa. Então, o teste físico para a Polícia Penal, ele teve barra, flexão, abdominal, teste de impulsão horizontal, que foi o mais diferente nisso daí, e corrida. Geralmente, assim, a base é fazer umas 10 barras. O nosso teve um mínimo, que foi 4, e era bem básico assim. Então, tem barra, abdominal. Se você fizer umas 20, 30 abdominais, acho que está dentro do ok. Corrida, geralmente, são 2.400, 2 km e 400 metros, em 12 minutos. Certo. Essa é a média que tem nas carreiras policiais. Enfim, abdominais, umas 40 abdominais. Vai variar. Cada edital varia um pouco, mas fica dentro disso. O mais diferente foi o teste de impulsão física, que é um pulo que você dá parado para frente e tem que atingir uma distância mínima. Então, desde o princípio, eu já sabia que teria o teste físico e eu fui me preparando. São meses de preparação. Então, o concurseiro de carreira policial ele tem uma dupla preparação, né? Que é a preparação do conhecimento para a prova, mas é a preparação física também. Porque, geralmente, o intervalo entre a realização da prova e o teste físico é de poucos meses. Uns 2 meses. Então, em 2 meses, o cara não consegue sair do zero e se preparar fisicamente para um teste desse. Ele já tem que ter uma preparação antes da prova, de alguns meses de antecedência, e manter isso daí para ele poder conseguir a aprovação dele. Né? Legal. E mais uma etapa que tem, que a gente conhece, que é a investigação social, né? Como é que funciona isso? Olha, geralmente a investigação social consiste na entrega de documentos, sim, da nossa parte, né, como candidato. Por parte da administração, eu acredito que eles devam fazer uma série de investigações com base nesses documentos, com base em outras informações. Então, você vai entregar seus antecedentes criminais, da Justiça Militar, Justiça Federal, Justiça Estadual, certidão de antecedentes, da Polícia Civil. É uma série de documentos que você vai precisar entregar para a administração num determinado prazo. Tem uma etapa específica para isso. E aí você envia esses documentos e com base nisso eles fazem a sua investigação. Em alguns casos, como por exemplo, eu fiz o concurso aqui também
para a Polícia Civil de São Paulo. É um concurso que está em andamento para o Certo. cargo de investigador. Em alguns casos, eles ligam para algumas pessoas que você indica ou vão até o seu endereço para poder saber um pouco mais da sua vida. Então, você indica, eu indiquei 2 colegas, eles ligaram para essas pessoas para saber. E aí, como é que o João é? Como é que era ele na faculdade? Como é que é a vida pessoal dele? O que ele faz no fim de semana? Então, realmente tem um trabalho de campo aí. Tem um trabalho de campo, porque atualmente a gente sabe que as organizações criminosas elas estão se infiltrando na Sim. administração pública. Então é muito importante que exista esse trabalho de investigação social justamente para que você consiga filtrar melhor quem são os candidatos que estão lá genuinamente, porque querem se tornar servidores públicos, querem ser policiais, ou alguém eventualmente que está de má fé. Então é uma etapa muito importante, mas se você tiver tudo tranquilo, assim, você nunca teve uma passagem criminal, você não tem nenhum histórico nesse sentido, é uma etapa muito tranquila, que é basicamente entrega de documentos. Legal. João, dúvida agora, hein? Nome na SPC Serasa, reprova? Não, de jeito Não nenhum. reprova? Isso aí não... O brasileiro tem medo disso. O pessoal tem medo, mas não é uma... A não ser que seja algo, assim, extremamente contumaz, né? O cara é um estelionatário. Sim. Então, ele já tem dívida alta de tudo quanto é jeito, aí você vai puxar outros elementos para verificar se isso, enfim, é algo de má fé do cara, pode caracterizar um crime. Mas ter uma dívida, todo mundo tem. O brasileiro que não tem dívida hoje não tá normal, não. Alguma coisa tá fora do comum, né? Exatamente. Cara, você falou sobre curso de formação. Explica pra gente, cara, como é que é esse curso de formação de policial, que eu acho que gera curiosidade, né? O pessoal entender realmente, porque ali é a porta de entrada, Sim. né? Então, tecnicamente falando, você já foi aprovado e você tá no curso para começar a trabalhar. E aí, como é que é esse curso? Tecnicamente, porque a maioria das polícias, o curso de formação, como por exemplo aqui na Polícia Civil de São Paulo, o sujeito passou por todas as etapas do concurso, ele vai tomar posse, vai ser nomeado, vai tomar posse, e a entrada dele em exercício se dá no curso de formação. Então, no curso de formação, ele já é um policial, ele já está recebendo o salário dele, já está contando para 13º, férias, tudo certinho. Na Polícia Penal de Minas foi diferente. E eu acredito que isso é objeto de transformação. Por quê? Só fazendo um adendo antes de entrar no assunto do curso de formação. Porque a Polícia Penal, como a gente disse no começo da nossa conversa, ela é uma polícia muito recente. Sim. Nasceu agora, em 2019, como polícia. Então, as leis orgânicas, elas ainda estão sendo criadas. Lá em Minas a gente já tem. Mas aqui em São Paulo parece que foi aprovado ano passado. Então, até a nomenclatura... foi ano passado também que em Minas mudou de agente penitenciário para policial penal. Então, todas essas transformações legislativas, elas levam tempo. Então, eu acredito que no concurso vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque no meu concurso, primeiro eu fiz o curso de formação e depois eu tomei posse. Ou seja, o curso de formação também era uma etapa eliminatória do concurso. Ah, legal. Então, a gente não tinha nenhuma garantia de que, por fazer o curso de formação, nós nos tornaríamos policiais. Você poderia muito bem ser eliminado, como houve algumas eliminações. Lógico que a lógica do curso de formação não é essa, é formar um indivíduo e aí... preparar o profissional para começar a trabalhar, 90%, 95% deve ter sido o índice de aprovação, mas tiveram algumas reprovações, assim como o sujeito que, mesmo empossado, se ele não tiver um desempenho satisfatório, ele vai passar ali por um processo de reavaliação. Mas como funciona o curso de formação? Você tem um bloco de conhecimentos teóricos, só que diferente, foi aí que eu comecei a me interessar. Imagina você entrar numa sala de aula, a gente que fez faculdade de Direito, e é muito teórico, é livro, é doutrina, jurisprudência, vadimeco, não sei o quê. Aí você entra numa sala de aula, o professor, em vez de trazer um livro, te traz uma lousa cheia de granada. Aí você fala, olha que negócio diferente, te traz um monte de arma, te traz uma calibre 12, te traz uma pistola, te traz um fuzil, te ensina a manusear aquilo. Enfim, então você tem uma parte teórica, que já vai se misturando um pouco com a parte prática da profissão, de defesa pessoal, de armamento e tiro, de direitos humanos. Tem a parte que é só teórica também, mas tem a parte que se mistura com a prática. Sim. E mais pro final do curso, assim como acontece nos cursos de operações especiais, aí sim você vai pro treinamento prático, para mais aulas de defesa pessoal, você vai pro stand de tiro para aprender, para fazer. A gente teve o nosso TCAF, né, que é certificado de registro de arma de fogo, para poder manusear as armas. Então, a gente tem toda essa experiência prática. No meu caso, acho que foram 2 meses de curso de formação. Sim. Antes, inclusive, do curso presencial, nós tivemos o curso à distância,
Então foi mais ou menos um mês de videoaula, também pegando bastante dessa parte teórica, para depois a gente ir para o curso de formação. E foi uma experiência incrível, assim. Eu acho que foi o melhor momento, assim. É muito legal. Tem gente que vive de curso de formação, sabia? Tem gente que o cara não quer ser polícia, ele quer viver curso de formação. Então ele faz um concurso aqui, faz curso de formação, faz outro, porque é muito legal. E no curso de formação você já recebe salário, né? Aí você já tem alguma coisa de ajuda do Estado. Como nós não éramos empossados, a gente recebeu uma bolsa, que correspondia a 50% do salário, enfim. Mas aí já tem uma ajuda, né? Já tem uma ajuda, mas vai depender muito de cada concurso. Mas é uma etapa muito legal, que a gente aprende muito, vibra muito, né? O pessoal da carreira policial fala, tá vibrando porque tem as canções militares, né? Muitas carreiras policiais se inspiram no militarismo para viver muitas das coisas que a gente vive no dia a dia. Então, é bem bacana, é uma etapa que sempre fica guardada com a gente. Legal. E para quem tá pensando em prestar esse concurso, vamos falar um pouquinho do dia a dia, né? Bem rapidamente aqui. Como é que você vê, agora você já passou, entrou, está trabalhando, como é que você vê o seu trabalho em si, né? A importância do seu trabalho, o que você faz lá dentro, de que forma você enxerga isso agora? Você perguntando agora, eu lembrei de uma situação, inclusive, que eu vivi no curso de formação, que eu estava descendo uma rua lá em Belo Horizonte, que o nosso curso foi em Belo Horizonte, e um senhorzinho que morava ali na rua falou, você tá fazendo, que a gente fica de cotonete, né? Que o pessoal chama aquela calça jeans e camiseta branca. Certo. Que é bem típico do curso de formação. Você tá no curso de formação? É pra agente penitenciário, né? Pra policial penal. Nossa, mas como é que pode, né? Você querer trabalhar com isso, né? Enfim, naquele ambiente, com aquelas pessoas e tal. Enfim, reprovando. Só que se a gente não fizer, não tem quem faça. Então alguém tem que fazer esse trabalho e que atualmente ele é ignorado pela sociedade, né? Porque ninguém quer saber do preso. Sim. Enfim, é o resto da sociedade, mas é um trabalho importante para que justamente a gente possa trabalhar na ressocialização do indivíduo, e o trabalho em si, ele é muito gratificante, porque a gente percebe que há uma contribuição efetiva para a sociedade. Com o tempo, as pessoas vão entendendo melhor o trabalho policial e vão trazendo uma valorização, porque é um trabalho que, via de regra, tem uma desvalorização muito grande, tanto pela sociedade quanto pelo poder público, e com o tempo isso vai tendo uma valorização cada vez mais. Lá em Minas, as polícias são muito valorizadas, inclusive há uma equiparação entre as 3 polícias lá, que é a Polícia Penal, a Polícia Civil, a Polícia Mineira, todas recebem o mesmo salário inicial, enfim, tem todas o mesmo reconhecimento por parte da administração pública, e o trabalho em si, ele tem seus desafios, como qualquer outro trabalho, mas para mim é muito gratificante, porque a gente percebe que tem uma contribuição efetiva para a sociedade e também traz uma realização pessoal, de você saber que você está fazendo a sua parte ali com seriedade, de alguma forma contribuindo para a segurança pública, enfim, é bem gratificante. E o estresse diário, João? Porque, assim, toda profissão é estressante, né? Não é um problema só da sua carreira, eu imagino que todos nós temos um certo grau de estresse, mas assim, dentro lá da sua atividade, você está em constante pressão, você não pode errar, você sabe que alguma coisa eventualmente pode acontecer. Sim. Como é que você lida para estar sempre com a cabeça no lugar e do tipo, fazer tudo metodicamente, todo dia, para não ter erro, enfim, como é que é essa preparação sua? Se eu te falar que eu era muito mais estressado na advocacia do que hoje em dia... Lógico que o nosso temperamento ele muda. A gente fica muito mais sério, muito mais esperto a diversas situações dentro e fora do presídio, enfim. Exige uma atenção redobrada. Mas em nível de... Primeiro nós temos a nossa escala, que eu considero uma escala muito boa, que é de 24 horas por 72. Então, a gente trabalha, cumpre o nosso plantão de 24 horas, que é um dia, por exemplo. Entra na segunda, na semana que vem, minha escala. Entra na segunda, 7 horas da manhã, sai na terça-feira, 7 horas da manhã. E aí, depois, a gente tem terça, quarta e quinta, 72 horas, volta na sexta-feira. E é assim, basicamente, que roda a nossa escala, certo, com algumas equipes de trabalho lá dentro. E como é que funciona? Tudo lá dentro é extremamente... procedimental. Então, tem uma organização muito específica, a cadeia, por assim dizer, tem uma vida própria. Então, tanto da nossa parte, quanto policiais, quanto das pessoas que estão lá presas, cada um sabe dos seus direitos, das suas obrigações e, via de regra, assim que funciona de forma metódica. E a gente só atua em equipe. Então,
além da gente seguir rigorosamente todos os procedimentos, seja em qual posto a gente for ficar, a gente sabe que a gente tem um companheiro ali do lado que vai estar colaborando, fazendo a parte dele também e garantindo para a segurança. Lógico que exige uma atenção extrema, porque é sim uma profissão de risco. Sim, se eu não me engano, até bem pouco tempo atrás, era considerada uma das profissões mais perigosas do mundo. Se eu não me engano, pela OIT, é a segunda profissão mais perigosa do mundo. Então, acho que tem essa classificação. Por quê? Porque se houver algum descuido nesses procedimentos de segurança, aí sim a gente fica vulnerável. Mas, via de regra, se a equipe ela é bem organizada, como é o caso da minha equipe, ela é bem unida, ela leva o trabalho lá dentro com extrema seriedade, evita ficar conversando, evita... Lógico que nós temos os momentos de descontração nosso, Sim. mas não é dentro do pavilhão, não é dentro da galeria, não é na hora que a gente entra para fazer que o procedimento, e são vários procedimentos lá dentro, Sim. de banho de sol, de retirada para videoconferência, para atendimento médico, enfim, são inúmeros, de almoço. Não é nesses momentos que a gente vai dar mole. Então, a gente leva esses momentos com extrema seriedade para que... E os presos, eles percebem também quando você é um profissional que faz o seu serviço com seriedade e quando você é um profissional que faz de qualquer jeito, entendeu? E isso também contribui para o respeito e para a organização dentro da unidade prisional. Então, existe sim um fator de estresse, mas também se você fizer tudo nos conformes, você consegue garantir pelo menos alguma previsão de como que vai ser lá dentro. Legal. E com relação a fazer escolta fora do presídio, porque dentro do presídio é um ambiente mais controlado, né? Vamos dizer assim, você está dentro da sua casa. Sim. Ali, né, você manda. A partir do momento que você sai para a rua, já perdeu um pouquinho do controle, né? Como é que você vê, então, essa atividade que eventualmente vocês fazem? Eu imagino que ali deve ter um nível de tensão um pouco maior, né? São vários grupos especializados que atuam dentro da unidade prisional. Então, lá em Minas, a gente faz um concurso geral para a Polícia Penal e quando você entra, você pode ser, enfim, ser o policial penal, que trabalha no trânsito, trabalha nas guaritas, enfim, ou você pode fazer alguns cursos de especialização. Dentre eles tem o GETAP, que é o Grupo de Escolta Tática Prisional, tem o Grupo de Intervenção Rápida, tem o COP, que é o Comando de Operações Especiais, tem o CANIL, que é o GOC, o Grupo de Operações com Cães, tem o grupo agora também de monitoramento aéreo para drone, então o pessoal tem aquele... É o único estado, parece que tem aquele equipamento, parece uma arma que derruba drone, sabe? Oh, legal, cara. Que acho que ganhou visibilidade, se eu não me engano, na eleição, na posse de algum presidente tinha esse equipamento, enfim. Então, no procedimento de escolta, lá dentro a gente não usa arma letal. Então, a gente usa armas de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, as munições de elastômero, né, que são as balas de borracha, granada, enfim, se precisar. Mas munição letal a gente não usa lá dentro. Mas, por exemplo, quando vai fazer escolta, aí sim, aí a gente vai pegar um colete balístico, a gente vai pegar uma pistola, né, em tendência, né? E aí tem todo um procedimento de segurança para atuar no ambiente externo. Porque, em tese, é sim um local mais vulnerável, né? Você pode sofrer um atentado, enfim, pode tentar ter alguma recaptura de preso. Então, é um momento que exige uma maior atenção, mas que também a gente já tem uma preparação para isso. Para quem quer passar nesse concurso, João, como que você vê a questão de plano de carreira, perspectiva para o futuro? Como é que você enxerga quem quer entrar nessa carreira e progredir realmente? Né? Que você já falou que talvez no futuro você tende a sair da carreira e tentar alguma outra coisa. Mas para quem quer realmente ficar lá e eventualmente se aposentar, né? Sim. Como é que existe de plano de carreira e futuro para eles? Tem uma previsibilidade boa, porque quando você tem uma lei orgânica, você tem um estatuto, enfim, você consegue se organizar nesse sentido. Então, salvo melhor engano, lá a promoção, após concluído o estágio probatório, que todo servidor público, quando entra, ele precisa cumprir 3 anos de estágio probatório. Então, decorrido esse período, a cada 2 anos, você tem não é uma promoção, você tem uma evolução na sua carreira no mesmo nível, e a cada 5 anos você tem uma promoção. Então, você tem uma progressão de carreira a cada 2 anos e a cada 5 você tem uma promoção. E isso faz com que você suba de nível. Lá, se eu não me engano, são 5 níveis que eles são divididos em letras. Então, por exemplo, eu agora acabei de entrar, estou no nível 1A. Certo. Então, concluído o estágio probatório, 1B, promoção, 2A. E assim você vai evoluindo, o que contribui para o seu salário, para sua aposentadoria. Então, você tem uma previsibilidade de, hoje eu ganho X, mas no fim da carreira eu vou ganhar 3X, por exemplo, e isso faz com que você consiga se organizar. Então, eu acho que é basicamente isso. Vai depender de cada estado, vai depender da estrutura de cada instituição, mas lá está muito bem organizado para que você tenha essa previsibilidade de como que você vai avançar na sua carreira conforme o transcurso do tempo, ou então de escolaridade.
que é uma outra forma de avanço também. Então, eu, por exemplo, eu tenho ensino superior. Passado o período de estágio probatório, eu consigo adicionar por escolaridade. Sim. Que isso faz com que eu tenha uma progressão per saltum na carreira, por assim dizer, que vai fazer que eu vá do nível 1 para o nível subsequente, enfim, seja muito mais rápido essa movimentação. Legal. João, a gente tinha um compromisso aí de bater meia horinha de papo e deu tudo certo, conseguimos falar meia horinha. Desde já eu agradeço por você ter vindo aqui, né, ter explicado pra gente, ensinado aí quem tem essa curiosidade aí de como é que é a carreira, enfim, de entrar lá dentro. Eu vou abrir o microfone para você se despedir e deixar uma diquinha para quem quer passar nesse concurso. Beleza, eu que agradeço, viu, Rafael, o convite. Lembrando aqui que eu não falo em nome do governo de Minas e nem da Polícia Penal de Minas Gerais, eu falo em meu próprio nome, mas eu acho que se você tem a intenção de tentar algum cargo público, algum concurso público, ou então as carreiras policiais, você deve persistir. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas nada na vida é. Então depende do seu comprometimento com esse objetivo e do quanto você quer aquilo. Não tem uma fórmula pronta, não é algo que eu possa dizer faça assim, faça assado, mas a minha experiência é essa, é dedicação, estudo, treino e ter paciência, que com o tempo você consegue esse objetivo. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.